pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Olá, comunidade! A vosso ver, qual é a relação entre bem-estar no trabalho e a diversidade e inclusão? Para nos ajudar a mergulhar neste tema, temos uma convidada muito especial. Aposto que muitos de vós já a conhecem, seja por terem tido aulas com ela, na cadeira de comportamento organizacional, ou por lerem os artigos que ela assina no Público, no Observador ou no Jornal Expresso. Estou a falar de Daniela Lima, uma referência na área dos recursos humanos em Portugal, com mais de 20 anos de experiência em diferentes frentes. Filha de pais angolanos, a Daniela nasceu e cresceu em Lisboa, sim, uma alfacinha, e ao longo da sua carreira tem acumulado experiências incríveis em várias áreas do RH. Com um doutoramento focado em comportamento organizacional, ela tem levado a metodologia de bem-estar no trabalho a empresas de norte a sul do país, sempre adaptando tudo às necessidades de cada realidade. É uma daquelas pessoas que não tem medo de mudar, de reinventar e que está sempre curiosa para perceber o melhor do comportamento humano. E é justamente essa curiosidade que a torna tão inspiradora para quem cruza o seu caminho. Hoje, vamos falar da sua jornada, dos desafios que enfrentou, das pessoas que a marcaram e da forma que ela tem de ver a diversidade e como a inclui no seu dia-a-dia de trabalho. Vamos também falar sobre a felicidade, a pessoal e a organizacional. E sobre todas aquelas coisas que não cabem no CV, mas que dizem muito sobre quem somos. É com uma enorme, enorme alegria que eu digo: olá, Daniela, e muito bem-vinda. Olá, muito bem-vinda. Quem era a senhora que estavas a falar anteriormente? Eu perdi-me ali um bocadinho. Uma senhora deve ser uma senhora muito interessante, mas de facto, eu, Daniela Lima, sinto verdadeiramente que eu sou daquelas pessoas que sou o resultado do meu contexto. Sou uma pessoa super normal e sou uma pessoa que continua a aprender. Sou daquelas pessoas que sou realmente um espírito inquieto. Quero aprender coisas muito boas, mas também sei que é suposto ter aqui algumas experiências menos boas, que é para eu aprender outras tantas. De facto, olha, Sofia, muito obrigada pelo teu convite. És uma mulher lindíssima por dentro e por fora. Obrigada mesmo, do fundo do coração. É um privilégio, até porque nós não nos conhecíamos, correto? Exato. Olha, é uma feliz coincidência e é disto que a vida é feita e são estes momentos que me fazem a ser a pessoa que eu sou. Muito obrigada. Oh, meu Deus. E ela ainda perguntava: quem é esta pessoa maravilhosa? Agora vocês compreendem. Para quem está a ver, também é uma mulher lindíssima que... Ai, obrigada. Ela inspiras-me. Acho que é a tua energia contagia, sabes? Há pessoas que até podes estar cansada, mas depois quando falas com elas dizes: meu Deus, parece que as minhas baterias foram carregadas. Tu és uma dessas pessoas, para além de todas as coisas incríveis que és, sim. Por isso, eu espero que te identifiques com a mulher que eu descrevi, porque és tudo isso e muito mais. Muito obrigada. Bem, acho que te vou ligar amanhã de manhã, tá? Muito obrigada. Daniela, sabes, há uma questão que eu gosto de fazer, porque eu sinto que é muito importante que nós, especialmente pessoas que estamos sempre à procura de referências, que consigamos ouvir profissionais que nós admiramos a descreverem-se enquanto profissionais. Eu gosto sempre de começar estas nossas conversas com esta questão: se alguém tivesse de descrever como profissional, como é que tu gostarias de ser descrita? Bem, em primeiro lugar, eu gosto de ser descrita como profissional, como alguém que tem a capacidade de aprender com os desafios, alguém que tem imensa vontade de aprender com os mais jovens e que tem uma necessidade incrível de ir buscar aquilo que é a história, aquilo que sempre se fez. Eu gosto de ser aqui a ponte entre aquilo que a forma como se faz, o que sempre se fez, e a forma como nós podemos pensar, fazer daqui para a frente. Sou uma pessoa um bocado emotional, mas acho que com o tempo tenho aprendido a gerir aqui estas minhas emoções, porque eu sou uma mulher muito intensa, e a minha maior preocupação neste momento é construir pontes, é agregar valor.
Se eu consigo fazer todos os dias, se calhar não, porque não é suposto que todos os dias nós estejamos a 100%, ou que em todos os momentos seja possível ter aqui o overview do todo. Acho que é uma competência que tu vais ganhando ao longo da vida, pelas experiências que vais tendo, esta função mais conciliadora. E, se há coisa que me preocupa é sentir que as pessoas não estão bem no seu contexto, seja por que motivo for, e olhar para as outras pessoas e pensar que as outras pessoas já estão a fazer aqui um conjunto de valores a respeito daquela pessoa. Vamos parar aqui um bocadinho, vamos perceber porque é que aquela pessoa não está bem, ou porque é que teve aquela resposta, ok? Ou porque é que eu não estou bem, e porque é que eu não estou a conseguir entregar, e então vamos tentar criar aqui verdadeiros espaços seguros de partilha, de ajuda, e principalmente cabe-me a mim, enquanto profissional, fazer, parar e pensar até que ponto é que eu não sou também responsável por aquela situação. E acho que, neste momento, a minha maior preocupação é ser uma pessoa ponderada. É ser uma pessoa que seja capaz de gerar pontos de encontro e conciliar. Porque ainda ontem tinha exatamente esta conversa com uma aluna que me procurou, uma miúda incrível, e estávamos a conversar e nós temos de construir pontos, temos de construir a realidade. E é isto que eu quero, é que as pessoas olhem para mim e digam assim, não, eu confio nesta pessoa, eu posso falar com ela, eu posso trocar aqui alguns pontos de vista que até podem não ser convergentes, não é? Porque não tem de ser obrigatoriamente, mas é possível olhar para além do óbvio. E é isto que eu tento todos os dias a ser alguém que consiga olhar para além do óbvio. Não estou a dizer que é sempre possível, ok? Esse é o desafio, porque a maior parte das vezes não é. Mas pronto, é isto que eu procuro. Quando pensam na Daniela, quero ser aquela pessoa que constrói pontes. Eu gosto tanto de ouvir isso, e no teu discurso também tu mencionaste muito a questão do bem-estar. E eu tenho esta sensação que, por mais que eu falo contigo, seja quantas vezes forem, eu vou estar sempre curiosa para saber mais sobre ti. E agora, quando tu falavas, eu pensava, mas espera, como é que surgiu este interesse pelo comportamento organizacional? Eu estou curiosa, diz-me. Eu comecei o meu percurso profissional na área de recursos humanos. Continuo a achar que nós, quando fazemos escolhas numa idade tão tenra da vida, nós estamos apenas a lançar uma semente à terra e é uma primeira colheita. E, nesse sentido, eu comecei pela área dos recursos humanos. Eu gosto da área dos recursos humanos, eu gosto de pessoas, embora às vezes tenha vontade de matar umas quantas, mas isto não é suposto dizer, correto? Mas pronto, eu gosto de pessoas ainda assim, tenho fé na humanidade. Mas a minha grande paixão foi sempre as questões que se prendem muito com a segurança e saúde no trabalho. Porquê? Porque eu estou genuinamente preocupada com as pessoas e quero que as pessoas tenham a oportunidade de entrar bem e sair ainda melhor do seu posto de trabalho e regressar para a sua vida pessoal, para as suas famílias, para o que quer que seja que lhes dá a energia para eles continuarem a ser as suas melhores versões. E acho que a vida é um processo. E acho que de X em X tempo, não sei precisar quanto tempo, nós devemos ter aqui a curiosidade de ir mais além. E eu comecei a perceber que havia muitas coisas e muitos fenómenos em contexto organizacional e relacionados com as pessoas que eu não compreendia. Eu não compreendia porque é que as pessoas fazem coisas que eu não consigo entender do ponto de vista racional. Então eu chego ao comportamento organizacional porque eu quero perceber como é que as pessoas podem ser as suas melhores versões e eu quero ajudá-las, mas para poder ajudar os outros eu tenho de compreender. Tenho de compreender quem? Tenho de me compreender a mim, em primeiro lugar. Depois tenho de compreender as outras pessoas e tenho de compreender as organizações. E as organizações são pessoas, correto? E é a sociedade, as várias interações que existem dentro da sociedade. E sem compreender isto, eu não consigo. Eu não tinha ferramentas para poder apoiar as organizações, apoiar as pessoas e a compreender-me também, porque, bem da verdade, eu acho muito interessante que se tu não te conheces, se tu não sabes quem tu és, se tu não fazes uma introspeção, tu não estás habilitada a apoiar ninguém, a ajudar e a pensar e a abrir caminhos. Portanto, quanto mais informação tu tens, boa. Informação, boa. Quanto mais curiosa tu és,
quanto mais fidedignas são as fontes onde tu vais beber o teu conhecimento, mais habilitada estás para ajudar a resolver problemas. Porquê? Porque nós sabemos que os problemas da atualidade, ainda que a história se repita, a complexidade aumenta. Porquê? Porque tu tens um conjunto de variáveis que tu não consegues controlar. Por exemplo, a questão da inteligência artificial, toda a gente fala. Não é o bicho-papão. Não é o bicho-papão. Há quem a utilize para fazer coisas maravilhosas e para alavancar o nosso bem-estar e nos proporcionar aqui tempo para sermos estratégicos, mas também há muita coisa, e as redes sociais também trazem muita coisa, que não é tão benéfico para as organizações. Isto tudo cria um melting pot de vieses, de erros, de preconceitos que nós já não estamos a conseguir perceber como é que vamos gerir isto tudo. Então, problemas cada vez mais complexos exigem que nós estejamos cada vez mais habilitados, que tenhamos a capacidade de gerir muito bem toda a informação que nos apresentam e permite-nos ser críticos. E quando nós somos críticos, não é críticos com relação àquilo que nos colocam à frente, então nós conseguimos ajudar e a pensar para além do óbvio, fora da caixa. Porque os problemas hoje em dia exigem que as pessoas não se limitem às caixinhas que nos dizem que é suposto nós lá estarmos. E este é que é o desafio. Um grande desafio, estamos a ver, um grande desafio, mas eu também sinto em ti, eu sempre senti esta questão que tu tens, que é um desprendimento muito grande. Tu falaste de curiosidade, quando estavas a falar de curiosidade, na minha cabeça eu completei a frase do género, curiosidade misturada com um desprendimento muito grande e uma abertura, uma facilidade de olhar para o outro, que é uma coisa que eu pergunto-me de onde é que vem isto, porque tu mesmo quando falas da diversidade, eu ponho-me a perguntar, será que o teu início de vida, ou seja, as tuas origens, sendo tu filha de pais angolanos a viver sempre na cidade de Lisboa, será que foi isto que influenciou esta forma tão desprendida, tão natural, tão aberta que tu tens para com a diversidade? Tu colocas isto como se nem fosse sequer questão, porque tu desprendes e eu acho lindo ouvir-te falar deste tema. Para mim, quando há temas que nós temos de trabalhar muito sobre eles, é preocupante. Repara uma coisa, para mim a diversidade é uma condição sine qua non, porque se tu não privilegiares esta diversidade, como é que nós, enquanto indivíduos e enquanto espécies, vamos continuar a evoluir? É assim, há pessoas que acham que não é muito bom, que não é uma vantagem, mas eu cresci, os meus pais quando se deu o 25 de Abril já cá estavam. Todo o processo de descolonização foi muito duro, foi muito difícil para toda a gente. Para quem estava em Portugal, quem veio, quem estava, quem foi obrigado a vir. Portanto, isto criou aqui situações de grande fricção, foi um período muito difícil de grande adaptação. E, de facto, na altura em que os meus pais vieram, o meu pai e a minha mãe acabaram por ficar em Portugal, a minha mãe veio para ser tratada, tinha um problema grave, e eles acabaram por ficar com uma mão à frente e outra atrás. Portanto, nem nunca mais voltaram. O meu pai, principalmente, nunca mais voltou. E criou ali, uma grande mágoa em relação àquilo que aconteceu. Mas eu cresci num bairro que era multicultural. Havia aqui um melting pot incrível. Eu ainda vivo aqui hoje. E para mim é extremamente importante. E como eu tive sempre muito contacto com pessoas diferentes e continuo a privilegiar esse contacto com pessoas diferentes, com pessoas que não têm nada a ver comigo, com pessoas com quem eu tenho o privilégio muito grande de aprender. Quando as pessoas me dizem assim, mudando aqui, falando em diversidade, porque os mais jovens, então nós temos de compreender que nós também já fomos mais jovens. Só que aquilo que nós tínhamos na altura não tem nada a ver com aquilo que eles têm hoje. Não sei se é melhor, se é pior, mas lá está, temos de construir pontes, porque eles têm uma visão completamente diferente da minha. Não sei se é melhor, se é pior, mas como temos neste momento 4 gerações no mercado de trabalho, nós não temos alternativa. Nós temos de ser flexíveis, temos de ser resilientes, temos de olhar para a diferença como qualquer coisa que nos pode transformar e não só como qualquer coisa que é horrível. É assim, mudar é fácil. Claro que não. Eu adoro. Às vezes quando estou a dar formação
sobre mudança, ou estou a dar aulas sobre a mudança, eu pergunto sempre, quem é que gosta de mudar? Toda a gente, eu adoro mudar. Epá, eu não gosto de mudar. Eu mudo porque eu não tenho alternativa. Lamento. Se eu puder ter as minhas coisinhas todas organizadinhas e sistematizadinhas e poder poupar espaço e energia, eu não vou mudar. Mudar é difícil. Mas eu sou sincera. É necessário, sempre. Sempre. E eu exijo-me esse esforço. Agora, eu tenho de aceitar os outros da maneira que eles são, por muito que isso me custe. Eu tenho de olhar para o outro, eu tenho de ser realmente empática, eu tenho de colocar nos sapatos dos outros. Não é dizer, eu tenho de colocar nos sapatos dos outros. Mas depois, quando vejo qualquer coisa que é diferente, correto, e tenho um exemplo fantástico com o meu filho. O meu filho deu-me ali um banho de civilidade no outro dia, e eu fiquei a pensar, Daniela, então mas tu, que és tão open mind, e este choque e esta mudança que se impõe tem de ser tão natural como a nossa sede. Porquê? Porque a bem da verdade é que o mundo mudou, o mundo está em constante mudança, não quer ser o arauto da má sorte. Acredito que nós vamos passar por transformações muito grandes, porque socialmente há aqui, as pessoas estão descontentes, há aqui grandes ressentimentos, mas eu acredito que nós podemos construir. Agora, ser diferente não tem mal nenhum, pelo contrário. Eu quero ser diferente. Eu dentro daqui, não magoando ninguém, não ferindo ninguém, não ocupando o espaço do outro, eu quero ser diferente. Deixem-me ser diferente. E quero que as outras pessoas sejam diferentes, mas também tenho de ter a capacidade de perceber até que ponto é que eu tenho de ser diferente. E que posso ser diferente. E que essa minha diferença vai agregar valor à comunidade. Portanto, temos sempre aqui questões contextuais muito grandes. E voltando, é verdade, vivo num bairro diverso, em que eu tenho pessoas diversas e que tenho amigos completamente diferentes, mas que esta diversidade agrega valor porque me permite ser uma pessoa muito mais criativa. Uma pessoa com muita vontade de continuar a crescer, de evoluir, de experimentar. Eu tinha medo de experimentar coisas. Até há poucos anos atrás. Tinha muito medo, Sofia. Porque imagina que eu experimentava e aquilo era muito mau. Então, mas, Daniela, permite-te. Exato. Permite-te. Porquê que tu não te permites? Não é? E a partir do momento em que eu me permiti, claro que há muitas pessoas que já não gostam tanto de mim, mas se calhar nunca gostaram, não é? Ou pelo menos gostavam de uma pessoa que não existia. Não há problema nenhum. Faz parte do processo. Agora, sim, tenho de me permitir. E gosto muito de ser diferente e de estar com pessoas diferentes e de incentivar as pessoas a serem diferentes, mas serem sempre a sua melhor versão, seja ela qual for. Subscrevo. Estavas aqui a falar, não conseguia parar de sorrir, porque é do género, é isto mesmo. E também é bonito, o propósito de ouvir mesmo, de fazer esta questão é mesmo para que as pessoas consigam perceber depois aquilo que tu fazes, porque é este mindset que tu também levas para as empresas com as quais tu trabalhas. E o teu trabalho também tem muito a ver com desconstrução e construção daquilo que é um mindset, daquilo que é a cultura da empresa. Mas eu também sinto que hoje em dia a palavra de bem-estar organizacional também é uma buzzword, de certa forma. E eu pergunto-me, será que as pessoas sabem o que é? Podias-nos dizer assim de forma simples o que é? Porque às vezes eu questiono-me, será que sabemos mesmo o que é? Sofia, bem-estar é tudo aquilo que te faz bem. Bem-estar é tudo aquilo que te faz bem. Quando estamos a falar de organizações, já estamos a falar de pessoas, de relações, de hierarquia, de lideranças, de trabalho, de produtividade, de objetivos estratégicos. Estás a falar aqui de muita coisa. Então, quando estamos a falar de bem-estar, porque eu acredito que nós, para produzirmos e conseguirmos atingir os objetivos que a organização define para nós e aos quais nós nos vinculamos, nós temos de estar bem. Então, o que é estar bem? É estar bem de acordo com 4 eixos estratégicos, que é estar bem do ponto de vista da tua saúde mental ou emocional, conseguir gerir aquilo que são as tuas emoções e permitir-te ou permitirem-te sentir-te bem independentemente da forma como tu te sentes, ok? Teres um espaço em que as pessoas percebam a diferença. Depois, tens de estar bem do ponto de vista físico, e físico
é o wellness, em que tu tens de equilibra-se o teu corpo e com a tua mente. E depois tens a questão da qualidade das relações sociais, é extremamente importante, porque se tu não estás bem do ponto de vista emocional, vai impactar naquilo que são as relações sociais com quem tu estabeleces. Imagina, nós combinámos estar aqui hoje, e eu de repente digo-te assim, tu estás a falar e estás a trabalhar, estás a dar o teu melhor, estás a agregar valor, e eu tenho uma atitude estilo, eu sou muito boa, não estou a perceber o que é que eu estou aqui a fazer, até porque isto acontece muito nas organizações. Mas a tua preocupação com certeza seria tentar compreender o que é que está a acontecer comigo, que é para me poderes ajudar, para podermos retirar esta crispação do ar. Nas organizações temos objetivos, temos prazos apertados, temos equipa subdimensionada, temos chefias e lideranças que não conseguem, porque não sabem ser estes facilitadores, correto? Tens aqui um conjunto de coisas. E se tu não estás bem emocionalmente, vais impactar a qualidade das relações que tens. E por último, as questões da literacia financeira. Sim, porque de facto, quando tu tens questões do ponto de vista financeiro, quando tu não sabes que chegas ao dia 15 do teu mês e não tens condições de continuar a garantir as condições mínimas para tu viveres com dignidade e estás a trabalhar um mês inteiro, vai impactar naquilo que é a tua saúde mental, que vai impactar por sua vez na qualidade das relações sociais e a seu tempo vai impactar do teu ponto de vista físico, porque se tu não descansas, porque estás a pensar à noite como é que vais resolver essas questões. Portanto, os 4 eixos dentro das organizações estão relacionados entre si. E isto é o bem-estar dentro das organizações. As organizações trabalham estes 4 eixos estratégicos para garantir, para serem os facilitadores das suas pessoas. Como? Através de programas de naturezas diversas que vão dar suporte àquilo que são os eixos que as organizações entendem após análises, não é? Após a passagem de assessments, de entrevistas com as suas pessoas, de entrevistas com as lideranças, olhando para aquilo que são os seus indicadores, vão definir como sendo estratégico para as suas pessoas estarem bem. E sim, eu estou bem, eu tenho todas as condições que eu necessito do ponto de vista pessoal e do ponto de vista organizacional e eu sou feliz. Ok, porque agora quando estavas a falar da parte da literacia financeira, inicialmente colocou-me um ponto de interrogação, porque eu fiquei, mas as empresas elas podem ajudar a literacia financeira? Podem. Não é? Podem e devem. Podem e devem porquê? Porque muitas das vezes quando tu falas no eixo estratégico do bem-estar financeiro, as pessoas entendem, as organizações inicialmente perguntavam muitas vezes, mas como? Eu vou ter de aumentar as pessoas? Repara, não é que as empresas não queiram, mas muitas das vezes, do ponto de vista operacional, tu não consegues fazer isso. Ponto final, parágrafo. O que é que acontece? Não é isso. É disponibilizar às pessoas ferramentas, workshops, formações, uma página de Excel em que as pessoas tenham as rúbricas principais de um orçamento mensal, whatever. Ensiná-las a negociar os seus contratos do telemóvel, da televisão, da luz. É isto que nós podemos fazer enquanto organizações. E isto é que é trabalhar o bem-estar. Agora, há uma confusão muito grande entre aquilo que é trabalhar estrategicamente o bem-estar e aquilo que são iniciativas para promover o bem-estar, nomeadamente o mindfulness, a prática de desporto, outdoors, formações de liderança. É diferente. Isto existe, sim, uma estratégia, existe uma identificação daquilo que é importante para a organização, daquilo que é importante para as pessoas. Como é que nós vamos, que eixos é que nós vamos trabalhar? Que a empresa e que as pessoas identificam como sendo pontos que elas gostariam de ver e a partir daqui desenvolvemos um conjunto de iniciativas que vão alavancar estes eixos dentro da organização. Porquê? Porque se nós falarmos que temos bem-estar e que fazemos isto e que fazemos umas festas e que fazemos a festa de verão isto são iniciativas avulso que acabam por ser muitas das vezes olhadas com desconfiança pelas próprias pessoas. E muitas pessoas, e o que acontece hoje em dia, as pessoas entram e as pessoas saem porque eu não tenho capacidade de reter. Amigos, ninguém retém ninguém. O que eu trabalho é ao nível da fidelização das pessoas, das minhas pessoas. Eu quero fidelizar, eu quero pessoas que até lhes podem oferecer mais 200 ou 300 euros de ordenado, correto? E as pessoas não querem ir,
porque sabem que dentro da organização tem suporte, dentro da organização tem um conjunto de condições que, se calhar mudando, não terão, do ponto de vista social, é isto que eu quero. Então, muitas das vezes nós vendemos as nossas organizações como tendo níveis de bem-estar brutais, que promovem a employee experience e depois as pessoas entram e entre aquilo que é o discurso institucional e aquilo que acontece dentro da organização é diferente. Também podes dizer assim, Daniela, mas tu sabes que dentro da organização existem vários microclimas, os climas focais. Ok, mas ainda assim, estes climas focais dentro da organização devem promover um bem-estar superior àquele que é o clima que se vive dentro de toda a organização. Porquê? Porque aquela é a tua equipa, aquelas são as tuas pessoas, são as pessoas com quem tu trabalhas todos os dias e tens de saber que podes contar com elas. Eu, se hoje não estiver bem, eu quero que a minha equipa, quando falar comigo, diga assim, Daniela, o que é que aconteceu? Estás cansada? Em como é que eu te posso ajudar? Exato. E ontem tive uma mensagem muito interessante. Ontem eu dou aulas em Setúbal, estava antes das 10 da manhã em Setúbal e saí de Setúbal, eram 11 e tal. E entretanto recebo uma mensagem às 10:30 da noite de uma pessoa que eu gosto muito e perguntou-me isto. Estás bem, senhora? Estou super cansada, hoje já estou aqui há 12 horas. E ela perguntou-me, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Isto sabe, é um abraço bom, não é? É isto que nós queremos dentro das organizações. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Como é que eu posso melhorar o teu dia? E não é clichê, não é estou aqui a ficcionar, não, é verdade. Muitas das vezes o nosso bem-estar vem de coisas tão simples. Não é preciso inventar, ninguém está a inventar a roda. Já existe. O que nós temos de perguntar às pessoas e o que as organizações hoje querem proporcionar às suas pessoas é ferramentas para elas poderem perceber quando é que elas estão bem, quando é que elas não estão bem e se têm um espaço seguro para ir ter com alguém e falar. Mas sabes, eu acho que há muitas empresas que de facto são bem intencionadas e que querem de facto promover este bem-estar para os seus colaboradores. Só que, da mesma forma como tu desmistificaste aqui 2 termos que para mim foram de género, retenção versus fidelização, por exemplo, um programa de bem-estar e iniciativas, pequenas coisas que parece que não, mas que fazem a diferença, eu pergunto-me, a teu ver, e com a experiência também que tens, que é muita, quais são os sinais mais comuns que uma empresa pode dar que está ou não a cuidar bem dos seus colaboradores? Olha, é assim, o sinal para dentro da organização. Sabes que quando uma empresa cuida bem dos seus colaboradores, a empresa não precisa dizer a ninguém que o está a fazer, porque os próprios colaboradores vêm dizer cá fora que jamais sairei daqui. Esta é a minha casa. Porque eu também não sou daquelas pessoas que digo que a minha equipa de trabalho é a minha família. Calma. Não necessitamos de chegar a esses extremos, mas ainda assim necessitamos de saber que podemos contar com aquelas pessoas. Não temos de ser os melhores amigos, atenção, o meu fim de semana é o meu fim de semana, os meus momentos de descanso e descontração não são propriamente com os meus colegas de trabalho. Poderá eventualmente ser 1 ou 2, ou 3, ou os que forem, ou até pode não ser. Agora, eu tenho de saber que se eu precisar de alguma coisa, eu vou ter lá pessoas. Eu vou dar-me um exemplo tão prático quanto isto. Sofia, eu na segunda-feira estive a trabalhar na Sweifer e saí daqui de Lisboa para ir dar teste em Setúbal. E cheguei a Setúbal, eram 8 horas da noite, portanto o teste era às 9 horas. E pronto, fiz uma coisa que normalmente não faço, fui tirar as cópias naquela altura para o teste e tal, não sei o quê. E quando estava a chegar, tenho uma colega minha que estava à minha espera, que não faz parte da minha equipa, para estar comigo a supervisionar o teste. Portanto, ela esteve comigo, nós tirámos as cópias, preparámos o teste, ok, as cópias do teste, descemos e ela esteve sempre comigo. Ela não tinha que o fazer, não faz parte da minha equipa. Ela fez-o por mim. E tu nem pediste. Uma coisa é nós termos falado e ela disse, eu fico e não sei o quê, mas eu disse, não quero, deixa estar porque tu vais estar muitas horas e eu consigo fazer sozinha. E estava ela, e depois ainda apareceu outro colega, foi lá dizer, olha, vocês não querem ir beber uma água, não querem ir à casa de banho. Eu achei aquilo delicioso.
Não era suposto que eles estivessem ali, não era suposto que eles estivessem preocupados com uma coisa que não é deles, e estamos a falar de pessoas que trabalham numa instituição do Estado. Tem nada a ver, tem a ver com a cultura, tem a ver com as pessoas, tem a ver com a autenticidade, tem a ver com o facto de serem pessoas de bem, correto? E é isto que nós esperamos todos os dias, ou pelo menos eu espero que as pessoas sejam pessoas de bem. E de bem é o que for. Estás a ver, Sofia? Sim. E de facto, trabalhamos no Estado, sabemos quais são as limitações de trabalhar no Estado, porque a legislação assim o impõe e porque não há forma de contornar, mas ainda assim, a ganhar 0, os meus colegas estiveram ali para mim, correto? Eu não pedi, correto? Eu disse, não há problema, vocês também têm de descansar, têm a vossa vida, amanhã vêm dar aulas. E é isto que eu espero das pessoas dentro das organizações. E quando eu tenho isto, eu quero que as outras pessoas que trabalham nas organizações também tenham a oportunidade de ter isto. Para mim isto é importante. Mais do que, sei lá, é isto. Que as pessoas estejam para mim, independentemente de eu necessitar ou não. Não, é que é mesmo isso. E tu falavas aqui da questão das pessoas dizerem mesmo, não, eu não vou querer sair. Eu vejo muitas vezes isso como recrutadora. Há pessoas que eu já abordei e que recorrentemente abordo e que me continuam a dizer não, Cia, não. Ou outras até mesmo em entrevista disseram, este processo fez-me ver que realmente eu gosto da minha empresa, eu quero ficar. E não são muitas, é verdade, mas quando se ouve uma coisa dessas, eu penso, então estás bem, é sinal que estás muito bem onde estás. Porquê que nós temos empresas como a Delta, em que as pessoas mantêm-se anos e anos e têm muito orgulho em trabalhar lá? Porque existe o verdadeiro espírito humanista do cuidar dos outros. E é isso que nós queremos. No final do dia, o que nós queremos é ter alguém que nos receba de braços abertos, que nos dê um carinho e ser felizes. Seja lá o que for a felicidade ou em que contexto for. Eu no final do dia quero me sentir bem, quero sentir que eu pertenço. E falaste aqui de coisas, falaste do cuidado, falaste do pertencimento, falaste da integração também. E isto faz-me pensar, são aqui 3 tópicos muito fortes e que normalmente representam problemas para as empresas. E porque estas têm muita dificuldade, mas ao mesmo tempo são empresas, não vamos dizer nomes, mas são empresas que muitas delas têm o selo de qualidade, têm o selo de pertencimento, têm o selo de diversidade. E eu penso, na prática, o que é realmente, a teu ver, integrar todas estas diferenças que as pessoas têm, características únicas, necessidades únicas, porque também existe esta questão, mas conseguir integrar tudo isto de modo a que estas se sintam cuidadas, integradas e que sintam que, acima de tudo, elas pertencem, que o espaço está lá para elas. O que eu penso é, ouve as tuas pessoas. Tem tempo para as tuas pessoas. Eu sei que muitas das vezes aquilo que se pede às chefias, que se pede à gestão, é isto. Eu sei que estamos todos partilhados no que diz respeito a tempo, no que diz respeito a responsabilidades, porque no final eu não tenho aquela visão romanceada que as organizações são instituições de solidariedade social. Temos objetivos muito concretos. Mas temos de fazer uma gestão muito apertada do nosso tempo. E de facto aí eu sou a primeira pessoa a dizer, então bora lá introduzir a inteligência artificial em certas tarefas mais rotineiras, que não agregam tanto valor, correto? Que é para nos libertar de tempo para ser estratégicos. E ser estratégicos é ouvir as nossas pessoas. Ser estratégico é conhecer as nossas pessoas. Ser estratégico é saber o que é que eu devo dizer, como é que eu o devo dizer, a quem é que eu devo dizer, como é que eu devo comunicar. Tem de haver um canal aberto. As pessoas não têm de ter receio. As pessoas têm de sentir que eu sou ouvida. Mesmo que no final, o resultado final, a decisão final seja uma construção. Mas as pessoas têm de sentir que contribuíram. E é isto que nós queremos todos os dias. É sentir que somos ouvidos, que somos importantes, que a nossa opinião valeu de alguma coisa, que fomos tidos em consideração neste fórum, neste contexto. É isso. E eu acho que o desafio é este, é ouvir as pessoas verdadeiramente. Não é ouvir, é ouvir verdadeiramente as pessoas, praticar a escuta ativa. Que também é uma grande dificuldade.
ler as pessoas. As pessoas muitas das vezes dizem-te mais quando não estão a falar do que quando estão a falar. E nós temos de treinar muito para perceber o que é que as pessoas estão a dizer, porque muitas das vezes as pessoas estão-te a dizer uma coisa, estão a expressar e a verbalizar uma coisa, e o corpo, não é? A linguagem corporal delas está-te a dizer outra coisa completamente diferente. E é importante tu compreenderes isto. E só quando tu consegues recolher esta informação toda, trabalhar esta informação toda, evitando ao máximo os vieses, é que tu consegues, não digo acertar, mas fazer uma aproximação. Vou partilhar contigo, Sofia. Eu, quando comecei a minha carreira na área de RH, eu fiz recrutamento e seleção. Como é que foi? Eu costumo partilhar sempre isto. As pessoas, eu analisava os currículos e tal, e havia pessoas que tinham uma empatia, uma coisa brutal. E eu dizia assim, não, esta pessoa é a pessoa mais adequada para ir para o cliente. E normalmente eram sempre as pessoas que me deixavam ficar pior. Porquê? Porque eu não sabia fazer as leituras. Havia um viés aqui. Hoje, quando eu estou a olhar para as pessoas estão a falar comigo, bem, a minha maior preocupação é ler o que é que elas me estão a dizer. Exato. Porquê? Porque todos nós temos uma expectativa. Todos nós temos a nossa própria agenda e não tem mal nenhum. Exato. Agora, temos é de ser muito claros quando estamos a falar com as pessoas e explicar muito bem às pessoas o que é que nós queremos, até onde é que nós temos disponibilidade de ir e o que é que nós não fazemos de certeza absoluta. E tem de estar claro para toda a gente. Exato. E é isso que eu acho que eu por vezes sinto que mesmo criando espaços seguros as pessoas continuam com aquele medo de verbalizar e depois por vezes até encontram a empresa ou conseguem chegar à empresa target e conseguem chegar ao cargo que tanto ambicionaram, mas que ao mesmo tempo depois há aquele conflito interno e eu pergunto-me, será que foi pelo receio de ser honesto em relação àquilo que queria e àquilo que podia dar? Sofia, tem muito também a ver com, no meu entendimento, com dois fatores que eu acho que são processo de sociabilização e maturidade. Houve alguém uma vez, eu quando entrei, devia ter pai 2 ou 3 anos, houve uma senhora que eu conheci e ela disse-me, eu estou tinha 40, devia estar na mesma faixa etária que eu, nos 48, 49. Ela não parece ter essa idade. Ela disse Não. eu fiquei, calma, tem. Não, a sério, tenho. Obrigada a Deus por ter chegado até aqui, dá-me mais uns quantos. Sim. E ela disse-me, eu nesta altura, eu já não tenho filtro. Eu já provei tudo aquilo que eu tinha de provar, portanto, ou as pessoas gostam de mim conforme eu sou, ou então vão ter um problema. Ou seja, não ferindo, não dizendo as coisas de forma agressiva nem nada, a realidade é que quando chegamos a um certo patamar da nossa vida, já é mais difícil, correto? E temos aqui uma maturidade. Eu acho que é um processo que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Neste momento, também vou ser muito sincera, Sofia, mais importante, e eu digo sempre isto, mais importante que o cargo que eu ocupo é o impacto que eu tenho nas pessoas. É como ontem recebi a mensagem da Sara a perguntar-me como é que eu posso ajudar. É isto que eu quero fazer. E vai haver muitas pessoas que vão gostar de mim, mas também vai haver outras tantas que não vão simpatizar comigo. É normal, é a vida a ser a vida, correto? Mas nesta altura do campeonato também não sinto assim muita necessidade que as pessoas me adorem. Sinto sim necessidade que as pessoas me respeitem, que as pessoas não sejam desagradáveis, que as pessoas mantenham uma convivência pacífica e pronto, é a vida. E eu adoro esta expressão e digo muitas vezes, é a vida a ser a vida. Exatamente. E é bonito ouvir-te falar porque disseste aqui duas coisas que me fizeram aqui pensar. Uma que o conselho que te deram, basicamente, não é? Especialmente a questão da maturidade e de sermos quem somos. E depois disseste, a mim não é o cargo que me importa. Mas é bonito ouvir-te falar disto porque tu recentemente foste nomeada como a vice-presidente da Associação de Pessoas em Portugal, de Gestão de Pessoas em Portugal. Mas continuas a falar com esta humildade, sabes? E nota-se que há aqui uma preocupação muito grande por aquilo que são os valores, os teus valores, e por seres tu mesma, verdadeira, autêntica, e conseguires também empoderar pessoas a serem também. Fia, repara uma coisa, eu quando assumo a vice-presidência da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas é em prol de uma causa que é a nossa profissão, não é? Repara, é importante
nós não somos remunerados. É completamente pro bono, porque nós acreditamos que é possível fazer a diferença. E houve imensas pessoas que já o fizeram antes, nós estamos a fazê-lo agora, estamos a contribuir, e existirão imensas pessoas, espero eu, a fazê-lo no futuro. O importante aqui, eu serei sempre a Daniela Lima, serei a Managing Partner da Swayfer, e estou a fazer o meu trabalho e quero divulgar o meu trabalho, e acredito que o bem-estar é de facto um superpoder. Quero continuar a ser a docente universitária que traz e agrega valor para jovens, para os jovens que vão ser o nosso futuro. Quero ser a mãe do Gonçalo e da Mónica, correto? E quero me divertir muito com os meus filhos e quero deixar-lhes uma marca profunda, e quero continuar a ser a mulher e namorada do Cláudio. E a minha vida é isto. E a filha do Arlindo Santos Lima, correto? Pronto. É isto que eu quero ser. É isto que eu sou. Assumir um cargo de direção, ou ser isto, ou ser aquilo, não é isso. As pessoas não me procuram e as pessoas não querem estar comigo porque ou não devem querer estar comigo porque eu sou isto ou sou aquilo. Devem querer estar comigo pela pessoa que eu sou. E a Daniela é isto. É autêntica, tenta ser o mais consistente possível, tento ser o mais verdadeira possível com as pessoas e comigo. E é isto. Tu dizes só, e é isto. Não é, ela diz só, e é isto, mas não é. É muita coisa e é muito poderoso, a meu ver, aquilo que disseste. E eu te pergunto, mesmo a nível de curiosidade pessoal, como é que nós conseguimos este equilíbrio entre aqueles que são os nossos objetivos pessoais, aquilo que para nós é a nossa felicidade pessoal, mas ao mesmo tempo aquilo que depois também são os nossos objetivos a nível profissional? Porque como é que nós casamos isto? Eu até nem diria casar, como é que nós construímos esta dança, este equilíbrio? Olha, Sofia, eu vou ser muito sincera contigo. Eu acredito que coisas boas acontecem a pessoas boas e acredito que é um caminho. Se gostava de ter muito mais concretizações do ponto de vista racional, sim. Se é possível, é. Mas vou sacrificar as coisas que são mais importantes para mim, que é o que me dá energia e que me permite não perder o foco e manter os pés assentes na terra, que é a minha família. Portanto, é assim, eu tenho os meus objetivos pessoais, tenho os meus objetivos profissionais, tenho a minha família. Há alturas que eu consigo fazer esta integração de uma forma mais equilibrada, se é que isso existe. E tenho outras alturas em que não consigo. Tenho outras alturas em que eu estou mais dedicada à minha família e não consigo dedicar tanto tempo ao meu trabalho. Eu acho que é olhares para os desafios que tens e pensares o que é mais importante nesta altura para mim? O que é que me vai fazer bem? O que é que me faz a mim hoje ser a pessoa que eu sou? É a minha família. Ok, então é família. Que eu agora vou ter o meu foco. O meu trabalho precisa de mim, o outro lado precisa de mim, eu tenho aqui concretizações. Então é isto, ok? Agora, neste momento, vou lançar o meu livro no dia 2 de outubro, no dia do meu evento Wellbeing Lisboa. Então, eu não sabia, mas espera, fala um bocadinho disto. Não, é assim, o que é que eu pensei? Eu escrevo tanta coisa, eu tenho feito tanta coisa, mas não tenho nada físico. Tenho muita coisa dispersa, e então eu pensei, vou compilar o antes e o depois daquilo que eu escrevi. A passagem da segurança e saúde no trabalho para esta visão holística do indivíduo. E juntei tudo aquilo que eu escrevi na comunicação social, dei-lhe uma roupagem, dou-lhe ali uma opinião. Eu escrevo numa linguagem muito normal. As tuas dores são as minhas. Isto não é fácil para ninguém. E diverti-me imenso. E depois convidei a minha amiga, a Liliana Pitacho, e disse-lhe, olha, vou-te pedir que escrevas de forma muito clara e que passes estratégias muito claras para as pessoas. Como é que nós conseguimos equilibrar isto tudo? E ela fez um trabalho fantástico. E depois convidei 17 mulheres da lusofonia que estão a trabalhar na área de recursos humanos e que as identifico como líderes de referência para darem a sua opinião pessoal, como é que elas fazem isto do ponto de vista pessoal e como é que elas fazem isto do ponto de vista da organização. E assim, é
espetacular. O livro vai ser top, 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 porque assim é super clean, ok? Não é fácil, toca-nos a todos, isto não é aquilo que aparece nas redes sociais, não é aquilo que aparece nas redes profissionais, isto é muito sangue, suor e lágrimas, mas eu estou a fazer o caminho. E é verdade, eu também estou a fazer o caminho. Há 1 ano que eu não trabalho ao fim de semana, ok? Há 1 ano. Parece quase uma partilha dos alcoólicos anónimos, mas neste caso é dos viciados no trabalho. E isto é importante. Há alturas em que corre melhor, há alturas em que não corre tão bem e nós temos de voltar a fazer o caminho, porque de facto o nosso mindset, eu lembro-me como se fosse hoje, quando entrei ao trabalho disseram, olha, o horário de entrada é às 9, o horário de saída é quando der. E isto foi a minha vida durante muitos anos. Mudar este mindset é qualquer coisa de extraordinário. Portanto, vamos nos dar tempo, vamos ser tolerantes connosco, vamos amar-nos, vamos deixar de exigir perfeições. Epá, isso não existe. Não tem de ser perfeito, tem de ser bom para todos, correto? Mudei muito, é verdade, mudei muito. Mudei mesmo muito. E é bom ver essa mudança. E diz-me uma coisa, qual é o nome do livro? Vai ser no dia 2 de outubro e o nome, por favor. Well-being é super sexy. Adoro. Tinha de ser, correto? Porque a bem da verdade é que estamos todos a falar de coisas que já existem nas organizações. A minha metodologia, a nossa metodologia na Swiffer, vem daquilo que foi a minha investigação científica do meu doutoramento, que casei também aqui com aquilo que é a psicologia cognitiva e vou beber muito àquilo que é a psicologia e por isso tenho aqui uma componente tão forte com a Liliana Pitacha a dar aqui um boost incrível e a credibilizar também muito este projeto. O nosso assessment está publicado numa revista científica, portanto nós não andamos a brincar. As coisas já existiam, nós estamos-lhe a dar uma nova roupagem. E por isso é que o Well-being é sexy. E é o título do livro. E outro tópico, somos 17 mulheres a escrever. Portanto, já sei que vou ser acusada de estar a discriminar os homens. Mas esta é uma área mais ligada ao lado feminino. Sim, existem homens, não consegui identificar as pessoas que eu gostaria, portanto, somos 19 mulheres super poderosas e vamos ter uma mulher incrível a escrever o prefácio, mas eu não posso dizer quem é ainda, ok? Mas nós vamos descobrir no dia 2 de outubro. Isso, estás convidada, estás super convidada. Mesmo se não tivesse, eu lá estaria. Não quero perder. Não quero perder. E espero que os nossos ouvintes também tenham o prazer de ler, porque vai valer a pena. Eu já estou curiosa, A primeira, vou-te oferecer um exemplar. Também, obrigada. Porque faço mesmo muito gosto. Foi de facto um privilégio conhecer-te, ter estado contigo, ter partilhado a nossa manhã de sábado ali a conversar. Muito bom. Não foi trabalho, foi muito bom mesmo. Fizeste o meu dia e levei-te para a terapia depois, porque eu disse esta mulher é fantástica e falámos da questão da mudança, de como tu vês e de como isto inspira. Levei-te para a terapia depois disso. Que bom. Muito bom. Olha, muito obrigada. De facto, ter estes fóruns de partilha, conhecer outras mulheres que estão a marcar a diferença na vida de outras pessoas é de facto muito inspirador. E de facto, o que eu quero é, no final, chegar ao final do dia e pensar assim, yes! Foi muito bom. Focar-me apenas naquilo que correu muito bem. Para mim, o importante é focar-me naquilo que corre bem. Aquilo que corre menos bem serve de reflexão, mas não deve ser aquilo que eu tenho de pensar no final do dia, como tendo sido o meu dia. Apenas as coisas correram muito bem para me dar energia, para me inspirar para o dia a seguir ser a minha melhor versão. O que quer que seja que isso signifique. E obrigada não só por te dares a conhecer, que é aquele prazer que não acaba, é mesmo muito bom, e também estás a partilhar conhecimento, experiência e esta autenticidade que é tua. É tão tua e tanto te caracteriza. Por isso, obrigada. Por mim, olha, se eu tinha mais questões, tinha, mas olha, a conversa foi bem melhor. Sim, já passou bastante. Olha, eu agora estava a olhar, já passou. Sofia, muito obrigada. Foi um privilégio. Obrigada por te conhecer, por este momento e quero mesmo estar contigo fisicamente, muitas vezes,
e quero aprender contigo também, porque também eu aprendo todos os dias. Obrigada. E sim, eu também quero. Vamos estar juntas, sim. Com certeza. E antes do Wellbeing Lisboa, calma. O Wellbeing Lisboa é dia 2 de outubro. Por favor. Mas antes disso, pensar naqueles que ainda não te conhecem ou que querem entrar em contacto contigo, como e onde é que eles podem fazer? Sejam pessoas, sejam profissionais, sejam empresas, como é que podem entrar? Quem quiser conhecer-me pode ir à procura de mim no LinkedIn, Daniela Lima. Estou no LinkedIn. Facebook e Instagram, eu sou sincera, é uma rede que eu reservo para mim, ok? Para as minhas partilhas pessoais, com os meus amigos de infância, com a minha família. A rede que eu privilegio é o LinkedIn, tá bem? Tenho todo o gosto, digam-me, partilhem o que quiserem e eu tenho todo o gosto em responder e abraçar os desafios que me lançarem. Obrigada. Muito obrigada e um beijo enorme. Obrigada, um grande beijinho para ti, Sofia. Adorei. Obrigada. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.